Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui mais um dia dos nossos estudos, nós vamos para o Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais, capítulo número 8, Lei do Progresso. Nós vamos estudar hoje o último item, número 6, Influência do Espiritismo no Progresso. Nós vimos no nosso encontro anterior o item Progresso da Legislação Humana, e nós tivemos oportunidade de trazer aqui algumas ilustrações, trocar aqui algumas reflexões sobre o avanço da nossa legislação nas mais variadas áreas da nossa sociedade, né? Nós focamos em temas, principalmente em temas mais atuais, em que nós temos visto, né, de uma forma patente a transformação das nossas leis, no caso, por exemplo, da questão das mulheres, né, fazendo uma comparação do passado e do presente, questões do meio ambiente, né, discussões que nós temos visto nos nossos tribunais e também nas nossas casas legislativas, né, falando sobre previdência, tributos, código penal, sobre direitos, né, de minorias e daqueles que são desfavorecidos na sociedade. Então, de tempos em tempos, a gente vai vendo esse avanço da nossa legislação, trazendo cada vez mais a proteção, cada vez mais a igualdade, cada vez mais fazendo com que a sociedade se afinize com as leis naturais, embora nós estejamos ali a anos-luz de uma sociedade ideal. Mas a cada passo nessa direção é algo que deve ser observado, que deve ser comemorado por todos nós, né? Porque conforme a nossa sociedade vai evoluindo moralmente, nós também temos um avanço das nossas leis, é um reflexo natural. Aquilo que durante um período era aceitável, pelo fato de nós termos padrões morais inferiores, numa fase seguinte já não é mais aceitável, e portanto as nossas leis vão se ajustando a isso. E enquanto nós temos ainda essas dificuldades de cumprirmos, né, as nossas obrigações no que diz respeito aos direitos e deveres dentro de uma sociedade, nós temos a necessidade de termos leis que regulamentam a nossa vida em comunidade. Então, por isso nós vamos observando essas transformações. E Kardec ele colocou para nós aqui nessa sequência desse capítulo número 8 sobre a lei do progresso, ele trouxe para nós nesse final uma influência do espiritismo no progresso, ou seja, de que forma que a doutrina pode contribuir para que a sociedade avance também na sua legislação, para que a sociedade avance também no seu comportamento. Nós temos visto algumas participações mais específicas da doutrina na reforma das nossas legislações, da nossa legislação. Eu ia falar das nossas legislações porque nós temos ali legislação em várias esferas da nossa sociedade, né? Mas, por exemplo, recentemente nós tivemos uma participação de um representante da Federação Espírita Brasileira fazendo uma exposição numa comissão lá em Brasília, do Supremo Tribunal Federal, de uma das comissões, falando, por exemplo, sobre a questão do aborto. Então, os vários segmentos da sociedade vão ali defender suas posições. Alguns a favor do aborto, colocando ali os direitos das mulheres, entendendo que um feto em desenvolvimento não representa ainda um indivíduo que deva ser considerado pela sociedade. Outros que trazem ali uma ideia contrária ao aborto, trazendo argumentos dogmáticos, no caso, por exemplo, de instituições religiosas, dizendo que é simplesmente um pecado, e Deus então vai punir esses pecadores. E no caso a doutrina espírita traz ali o argumento de compreensão da vida no mundo espiritual, falando, por exemplo, trazendo ali o seu entendimento sobre o processo de reencarnação, inicialmente, né, o mais básico de tudo, considerando o espírito como sendo uma realidade e não apenas um dogma, e se baseia nesse argumento a partir das manifestações mediúnicas, falando sobre as comunicações, falando sobre a existência da vida no mundo espiritual, o próprio mecanismo de comunicação com
o mundo físico através da mediunidade, nós temos ali os fenômenos que acontecem, né, tanto no âmbito intelectual como no âmbito físico. Então, a partir desse entendimento, nós começamos a ver o mundo espiritual e a existência do espírito como sendo uma realidade. No caso saindo, né, dessa parte da existência do espírito, nós analisamos então todas as consequências desse fato, começando, por exemplo, pela própria gestação. E aí então nós temos as descrições dos espíritos que falam sobre o planejamento reencarnatório, sobre o vínculo do espírito com a mãe desde o início, ou melhor, até antes do início da própria gestação, né, biológica. E aí então depois do nascimento fala sobre a desencarnação. Então a doutrina espírita participando também desses debates, participando dessas ideias, né? A Sandra lembrou aqui no caso da anencefalia, né? Tivemos também, né, no nosso congresso há alguns poucos anos, ou melhor, nos nossos tribunais, uma discussão sobre a bioética, já que nós não tínhamos leis específicas sobre bioética. E no caso do aborto, tratando dessa situação envolvendo, né, o caso de estupros, então tivemos aqui, dentro das orientações dos espíritos, primeiro, que o aborto é recomendável quando existe um risco de morte para a mãe. Nós temos ali alguns tipos de gravidez tubária, né, gravidezes que são mais complexas, que podem inclusive colocar em risco a vida da mãe. Então os espíritos dizem que é melhor sacrificar uma vida que começa do que uma vida que já está em segmento, né, já está em progresso. O segundo caso que nós temos é a anencefalia. E nesse caso da anencefalia, os espíritos também trazem para nós alguns argumentos, porque pode acontecer de uma gestação trazer ali apenas um corpo, como os espíritos disseram, apenas ali uma massa de carne sem vida espiritual, apenas uma vida biológica, e nesse caso ali é uma má formação fetal, ali algum distúrbio genético que possa provocar isso tudo. Então, mas ainda fica naquele limite, quando exatamente nós podemos considerar quando existe vida ou não existe vida, se nós não somos capazes de detectar a presença dos espíritos. E a anencefalia foi um desses pontos que foram debatidos, para dizer exatamente, né, que quando nós temos ali o nascimento de uma criança, e essa criança sobrevive 2 meses, 3 meses, se ela sobrevive e de alguma forma ela interage, é porque tem um espírito vinculado. Então o aborto seria exatamente ali o extermínio daquele ser, ainda que de uma forma imperfeita, que se prepara para uma reencarnação breve. E aí então nós compreendemos, através dos estudos, que há situações em que os espíritos vão reencarnar de um período muito breve, em que é uma experiência para os pais, é uma experiência para o próprio espírito. Então essa visão espírita a respeito, por exemplo, da anencefalia, também é algo que deve ser considerado, porque nós não falamos apenas com uma questão de crença, porque é pecado ou não é pecado. Vamos entender como tudo acontece, desde o início da aproximação, o porquê do espírito passar por aquilo tudo, a experiência que ele deve vivenciar, a experiência que os pais devem vivenciar, de acordo, né, com as provas e as expiações de cada um, de acordo com o aprendizado e do resgate de cada um. E depois, Sandra, até mesmo com relação ao estupro, do nosso ponto de vista, sem dúvida é algo extremamente agressivo, algo brutal. Mas o fato de uma gravidez ser consequência de um estupro não significa que não haja um espírito se preparando para uma reencarnação. Então, do nosso ponto de vista, nós somos muito passionais, e é muito natural que seja assim também, mas como os espíritos analisam tudo isso? Aquela mulher passando por aquela experiência, aquele espírito reencarnando daquela forma. Um dos argumentos, por exemplo, que são utilizados, que foram utilizados inclusive por esse representante da doutrina, dizendo que a mulher precisa ter um apoio psicológico, e mesmo que ela não queira ter a criança, que ela tenha a criança e depois entregue para a adoção. Não, eu acho que é algo que inimaginável para que a gente possa tentar explicar como é isso. O estupro por si só é uma violência absurda. E uma gravidez também, a mulher convivendo com o fruto daquele estupro,
durante aquele período, aqueles 9 meses, o seu estado psicológico, o seu estado espiritual, né, quando nós falamos da questão das irradiações, dos fluidos, da rejeição, do conflito, é algo que para nós é inimaginável, mas a gente pensa, uma coisa não justifica a outra. Como nós vamos lidar com tudo isso? Né? Carol coloca para nós, né, violenta a mãe antes, né, durante e depois da gravidez. Pois é, então, assim, do nosso ponto de vista, é algo que é muito simples de resolver. Tanto que é assim que praticamente todas as legislações dos países ocidentais são a favor do aborto no caso de estupros. Mas olhando da perspectiva espiritual, como eu comentei com vocês, né? Um erro não justifica o outro. Aquele espírito que é abortado, ele sofre uma violência, e nós temos inclusive descrições de obras que trazem para nós essa descrição. No caso de Luiz Sérgio, tem aquele, inclusive virou um filme, né, chamado Deixe-me Viver, em que ele visita um hospital no plano espiritual com espíritos abortados, e cada um ali traz um relato assim muito comovente de dor, de sofrimento, de perturbação, de rejeição. Então, assim, é um desafio moral para nós tentarmos conviver com isso, tentarmos entender esse processo e minimizar isso, fazer a escolha que minimize o impacto disso, porque se de um lado a gente protege a mulher, do outro a gente violenta o espírito. Como lidar com tudo isso? Então, são esses tipos de debates que vão surgindo na nossa sociedade e, claro, né, nós não temos uma resposta pronta para isso. Para quem está de fora é muito fácil, calma, fica tranquila, aceita essa gravidez, tudo vai dar certo. Para quem está vivendo com isso, no caso, uma mulher, a sua família, no caso, os pais de uma jovem que é estuprada, o esposo de uma mulher que é estuprada, os filhos, como é difícil lidar com tudo isso. Mas se a gente olhar da perspectiva espiritual, como é que nós vamos entender isso? Experiências que nós vivemos aqui no mundo de provas e expiações, experiências dolorosas. A pergunta seria, qual é a causa moral e espiritual para que uma situação de estupro aconteça para uma mulher? Isso é simplesmente uma consequência de um mundo desequilibrado como o nosso, ou existe ali uma causa por trás de tudo isso? O espírito que se vincula a uma mulher através de uma fecundação que é provocada por um aborto, esse espírito, por acaso, ele se aproximou dela, ou ele tem algum vínculo com ela também? Então são muitas respostas que nós precisamos explorar, precisamos buscar para entender todo esse processo. Mas nós veremos aqui nesse item a influência do Espiritismo no progresso. Na primeira questão 798, vamos até aqui só para a gente poder mencionar, depois eu faço aqui a leitura certinha. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Então, se o Espiritismo se tornar uma crença comum, e nós não falamos que a doutrina espírita vai ser a religião do futuro, né, dentro daquele argumento que a gente sempre comenta, mas ele é o futuro das religiões. E por que esse futuro? Exatamente porque toda a compreensão que nós temos do mundo espiritual, das leis naturais que regem nossas vidas, vem a partir de um conhecimento prático, vem de um conhecimento trazido por esclarecimentos, vem de um conhecimento vivenciado através do contato com o mundo espiritual. Então é algo que nós estamos percebendo, que nós estamos vivendo, compreendendo, e as demais religiões, a sociedade como um todo, passará também a ver as situações que nós estamos vivendo a partir dessa perspectiva. Então não importa se o indivíduo é católico, é evangélico, se ele é muçulmano, judeu, se ele é umbandista, ele vai olhar para um país, por exemplo, na África, que passa das maiores necessidades e verá ali um berço de espíritos passando por provas e expiações muito difíceis, muito dolorosas. Verá, por exemplo, no caso da desencarnação, não como fim, não como motivo de sofrimento, mas como retorno do espírito para o plano espiritual. E verá também o nascimento não como obra do acaso, mas um planejamento reencarnatório de um espírito que volta para o mundo material junto daquele grupo para viver suas experiências. Verá as diferenças de indivíduos dentro dos aspectos morais, dos aspectos intelectuais.
Entenderá a reencarnação como parte de um mecanismo evolutivo, sabendo que se o indivíduo comete um ato criminoso nessa nossa existência, esse ato trará consequência para ele a curto, a médio ou a longo prazo. E esse longo prazo virá através de uma nova existência onde ele vai expiar aquilo que ele praticou. Então todos esses conceitos que nós vamos estudando dentro da doutrina, passará então a ser compreendido dentro dessas filosofias. E quando nós estudamos também aqui sobre, aqui na nossa, deixa eu pegar aqui anteriormente, aqui no item anterior, sobre a lei de sociedade, nós vimos que não será possível simplesmente exterminar as fronteiras das nações, fazendo com que o nosso planeta se torne uma única sociedade. Porque devem ser respeitadas, né, a história de cada local, as culturas, as tradições, os idiomas. Então tudo isso vai sendo considerado na separação desses grupos, embora separados culturalmente, geograficamente, moralmente a nossa sociedade se torna uma só. A mesma coisa nós temos que entender também com relação às filosofias religiosas, espiritualistas. Todas as religiões vão desaparecer? Não, mas cada uma, dentro da sua cultura, da sua tradição, levará em consideração todos esses elementos que a doutrina espírita estuda com essa metodologia tão rigorosa, tão racional, e não apenas como objeto de fé. Angelina colocou para nós a necessidade da experiência, né? Quem foi esse espírito anteriormente? São essas dúvidas que nós temos, né, Angelina? Então nós temos livros, por exemplo, que falam sobre o aborto. Tem um livro chamado Os Abortados. Não me lembro quem é o autor, se é do Chico. São autores diversos, né? São vários espíritos. Mas eu não me lembro quem é o médium que psicografou. Nós temos o Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, né, que acabou virando filme, como eu comentei com vocês. Então, no caso desses Os Abortados, é um livro com poesias, né, com pequenos textos, cada espírito falando um pouquinho da dor que sente, da experiência que sente, né? Então, quando a gente começa a ler sobre tudo isso, é algo que realmente nos sensibiliza. E aí então a gente não vê apenas aquilo do mundo físico, a gente vê também do mundo espiritual. Espíritos que estão vinculados de uma forma extremamente traumática com os seus pais, e aí então tentam voltar para cumprir a sua reencarnação e de repente são abortados por uma justificativa nossa aqui do mundo físico, justificativa essa muito sólida, né, dentro das nossas condições morais, das nossas condições emocionais, psíquicas, né, da visão da nossa sociedade. Então nós tomamos a decisão que achamos melhor. Mas e quem olha do outro lado? Está ali, obrigado, Flávio, né, Os Abortados, né, de Nércio Antônio Alves, Espíritos Diversos. É um livro muito interessante. Eu não sei se ele tem na versão Piedade, é outro livro, né, a Angelina colocando para nós também. Eu não sei se esses livros têm na versão digital, para quem quiser dar uma olhadinha depois. Então, pelo menos do Luiz Sérgio, dá para vocês procurarem no YouTube, Deixe-me Viver, que é um filme bem baratinho, né, um filme feito com uma estrutura gráfica, né, muito simples e tudo mais, mas a história, ela é uma história compatível com o livro, né, trazendo para nós essa visão do mundo físico, tentando evitar um aborto, no plano espiritual, conhecendo espíritos que passaram por abortos, mais ou menos igual ao do Memórias de um Suicida, em que nós vamos lá para o Hospital Maria de Nazaré e encontramos vários casos de suicidas, né? No caso do Deixe-me Viver, traz alguma coisa assim também. Carol colocou, tem algum deles escrito pelo ponto de vista do espírito da mãe ou escrito por uma mulher? Né? Olha, Carol, eu nunca me aprofundei nesse tema, né? O pouco que a gente sabe é a partir dos estudos que a gente faz que os assuntos vão surgindo, né? Mas a gente pode pesquisar para tentar entender exatamente essa questão do estupro na visão espírita, tentando entender tanto do ponto de vista material, físico, como do ponto de vista espiritual. Agora, fora do ambiente espírita, nós temos ali vários artigos, livros, né, que são publicados sobre o assunto, né, depoimentos de pessoas, depoimentos jurídicos, depoimentos da perspectiva psicológica, né? Então são vários temas. Agora, da perspectiva espírita, que eu saiba, não tem nada escrito especificamente sobre esse assunto, né? Mas fica aí então a nossa sugestão para os amigos espirituais trazerem para nós aí um material
né, com esse conteúdo para a gente poder estudar, porque é realmente um tema que nos sensibiliza bastante e traz para nós muitas dúvidas, muitas confusões, né, muita confusão sobre ele. Né? Bom dia, embaixador, bom dia, Didima. Então vamos lá, pessoal. Então eu falei para vocês sobre essa questão do aborto, falei para vocês sobre a questão do estupro também, né? Trouxe para vocês alguns argumentos da bioética. Esse é um tipo de contribuição que a doutrina espírita tem trazido atualmente, né, para a sociedade. Da mesma forma também os próprios trabalhos caritativos que nós fazemos, né, de atendimento às pessoas necessitadas, moradoras de rua, hospitais espíritas que tratam dependentes químicos, pessoas que passam por transtornos mentais, né, hospitais de saúde mental, sempre analisando a perspectiva do espírito. E não apenas ali um indivíduo que passa por aquela situação, mas analisando a sua história espiritual, as suas tendências, a reencarnação, provas e expiações. Então, a gente vê como a doutrina espírita tem contribuído para esclarecimento da nossa sociedade. Carol colocou, né, principalmente quem passa por isso poderia ajudar. Né? Vamos pesquisar, vou ver se eu acho alguma coisa, Carol. E a gente depois tenta conversar um pouquinho sobre isso. Né? Mas, a princípio, assim, eu não conheço nada especificamente tratado desse assunto. Né? Inclusive, nós temos recursos para conversar com os espíritos, para pedir esses esclarecimentos. Né? Nós temos ali o Centro Espírita Leon Denis, que tem um serviço de comunicação, e a gente pode enviar essa pergunta para eles. Inclusive eu posso até fazer isso, vou ver se eu faço isso hoje, eu mando, que amanhã é dia de respostas, eles trazem alguma coisa para nós. Então eu vou ver se eu consigo trazer ali uma resposta diretamente dos espíritos sobre nós, eu vou tentar trazer alguma coisa. Tá joia? Porque se a gente não sabe, a gente pergunta, né? Então é assim que funciona. Então vamos lá. Pois é, tem muita coisa, né? Inclusive eu tinha até conversado com a Miriam também, a gente estava conversando sobre questões da homossexualidade, que também é um tema complicado, então eu vou fazer assim uma compilação com umas 2 ou 3 perguntas e vou mandar para eles lá. Aí depois, como você não vem com frequência, na próxima vez que você vier, você me cobra para eu te dar uma resposta, se eu conseguir alguma resposta deles ou não. Mesmo que seja fora do assunto, não tem problema. O Flávio colocou, a gente não pode simplesmente condenar uma mulher que praticou o aborto, né? Existem muitos fatores envolvidos. Sim, Flávio. São diversas situações, por isso que eu comentei com vocês, né? Do nosso ponto de vista... legal, Carol. Então, assim, do nosso ponto de vista, é difícil sustentar um impacto psicológico, físico, social dessa natureza. Né? Mas como eu comentei com vocês, um erro não justifica o outro. Se nós encontrássemos, por exemplo, uma família altamente espiritualizada e que por obra do destino, entre aspas, né, ela vivenciasse uma experiência de aborto, e essa família aceitasse acolher esse espírito, compreendendo a necessidade do espírito, entendendo que o espírito não tem culpa daquilo que aconteceu, etc, etc, etc. Nós pensamos assim, se uma pessoa consegue suportar isso, as demais também conseguem. Seria um argumento simples da nossa parte. Mas não é assim que funciona, dado o nosso estado de evolução ainda. Né? A Andrea lembrou, né, o Décio Andoli, né, falou a mesma coisa, né, o Dr. Décio sempre trazendo ali bons argumentos. Né? O Flávio colocou, né, como o magnetismo feminino tem essa questão de favorecer a maternidade, a psique da mulher fica afetada. Né? A gente percebe, né, Flávio, que quanto mais a gente aprofunda nesse assunto, mais complexo ele se torna, porque a gente começa a avaliar vários aspectos da situação. É como se nós criássemos assim um tribunal fictício e colocássemos o tema para ser debatido na nossa audiência e colocássemos uma parte de nós como defensores do aborto no caso de estupro e outra parte tentando encontrar argumentos para defender a continuação dessa gestação, olhando por esse lado. Nós encontraríamos ali prós e contra. E nesse caso nós estamos decidindo pelo nosso estado moral, pelo estado moral atual que nós possuímos. Muito difícil para nós termos uma ideia a esse respeito.
né? Aliás, gostaríamos que os espíritos nos se manifestassem para nos ajudar nesse entendimento, né? Mas vamos lá, avançando aqui no nosso estudo. Dá um aqui na área de texto, pessoal, por favor, só para Angelina. Saiu já. Muito bem, vamos lá. 798, né? Antes disso, o Flávio colocou para nós. Já fiz um estudo sobre o aborto em uma casa espírita e a pessoa me falou que já tinha feito um. E que agora, mãe, sentia muito pelo que fez. Foi uma conversa difícil, onde falamos de se preocupar agora com o futuro e não ficar preso no passado, né? Esse tema a gente atende com frequência, Flávio, no nosso atendimento fraterno. Né? Pessoas que praticaram aborto, estão à beira da prática de um aborto, e os argumentos são os mais variados, né? Inclusive a gente já trouxe esse tema para o nosso estudo, de um documentário brasileiro que vocês podem encontrar no YouTube, chamado O Aborto dos Outros. Ele é um filme mas um documentário extremamente rico, extremamente importante para nós. Porque ele traz assim a perspectiva, se eu não me engano, de 4 mulheres que vão praticar o aborto, cada uma trazendo ali uma justificativa. É uma adolescente que foi estuprada, uma mulher que vive anencefalia, uma outra que simplesmente não quer a gravidez. Assistam esse documentário, O Aborto dos Outros. E aí então vai falar sobre a nossa legislação, sobre a opinião dos profissionais envolvidos nessa situação, da família também. Então a gente começa a analisar e pensa, meu Deus, só estando numa situação como aquela que nós somos capazes de tomar uma decisão. Porque de fora, para nós, a gente acha que é tudo muito simples, acha que é tudo muito prático. E não é assim que funciona, a coisa é muito, mas muito complicada. Mas vamos em frente. Trouxe para vocês então esse debate para percebermos como a doutrina espírita pode trazer para nós um argumento sobre tudo isso, uma compreensão sobre todo esse processo. E isso pode influenciar a nossa sociedade a analisar as coisas com maior profundidade e com maior abrangência, não simplesmente de um modo pragmático. Não funciona, tira, se funcionar, deixa. Não é assim que a coisa acontece, porque nós ainda temos, né, necessidades e impulsos que são ainda muito cegos nesse sentido. Flávio colocou, né, tem uma reportagem no UOL com o título Amo meu filho, mas odeio ser mãe. Olha a aparente contradição. Vi ontem, eu também vi eu vi o título desse artigo, Flávio. Ou antes de ontem, não sei, acho que foi antes de ontem, né? Então, assim, uma coisa bem contraditória e bem curiosa também, né? Bom, inclusive também, né, mulheres que abandonam seus filhos e tudo mais. E um outro detalhe que a gente pode colocar, mudando um pouquinho assim de tema, é com relação ao nosso sistema penitenciário. Né? Todo mundo sabe que aqueles que cometem crimes devem ter oportunidade e ajuda para se reabilitarem e continuarem, né, como membros ativos, né? Pois é, Carol. E mesmo assim, né? Teve um caso, Carol, só para poder cutucar um pouquinho nesse ponto. Nós tínhamos uma cadelinha e ela ia ser castrada. E no momento da castração, a veterinária percebeu que ela estava grávida. E mesmo assim a castração foi feita. Então, assim, você percebe que até nesse ponto as coisas acabam embolando aqui o nosso raciocínio, né? A questão da nossa pecuária, da alimentação com os animais, continuarmos ainda, né, a preservação das nossas florestas. A doutrina espírita ela pode se posicionar perante todos, absolutamente todos os temas que envolvem a nossa vida aqui na nossa sociedade. E a partir da compreensão que ela tem, olhando o mundo espiritual com mais clareza, com mais racionalidade, então ela pode fazer com que a sociedade também se inspire nesse mesmo caminho e tenha essa mesma visão. Então nós teríamos, com toda certeza, uma aceleração no nosso progresso. E não simplesmente esse progresso lento que nós estamos vivendo agora. Então isso é muito interessante do nosso olhando, né, daquilo que nós já aprendemos da doutrina e aquilo que nós comparamos com o nosso mundo hoje. Então eu falava para vocês sobre o sistema penitenciário. Quando nós olhamos
né, esses espíritos que cometem esses crimes, nós vemos ali espíritos que falharam. E quando nós entendemos que todo espírito tem a oportunidade de se reabilitar, então a nossa sociedade deveria se esforçar para oferecer para eles essas condições. Então essa visão que a doutrina espírita tem, claro, outras filosofias também a têm, mas certamente seria assim um impulso significativo para que a sociedade se modificasse nas suas várias áreas de atuação, né? Então vamos lá, pegando aqui o nosso texto, senão a gente fica aqui trazendo exemplos e mais exemplos e vai ser, né, um dia aqui interminável para nós. Questão 798. Influência do Espiritismo no progresso é o nosso tema. A pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Então, quando ele fala aqui sobre tomar lugar entre os conhecimentos humanos, seria que nós estudássemos além da situação, além das ciências que envolvem aqui a nossa vida no mundo material, termos também com o mesmo peso e com a mesma compreensão um entendimento sobre essa realidade espiritual. E não apenas sobre vida no mundo espiritual, mas sobre tudo aquilo que nós estudamos. Sempre comento com vocês, né, sobre aqueles 5 pilares que a doutrina espírita se sustenta, né, sobre a existência de Deus, sobre a lei de causa e efeito, sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, no caso a imortalidade do espírito, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre também a reencarnação. São esses 5 pilares. Então eles passarão a ser parte do conhecimento da nossa sociedade, dos conhecimentos humanos, e não apenas um objeto de crença, um objeto de fé, mas uma realidade. E claro que nós temos muito ainda a aprofundar, mas só de nós considerarmos a sua existência já modificaria significativamente a nossa postura aqui no nosso mundo. Comentei com vocês de um palestrante que ele era espiritualista, e ele falava sobre a reencarnação, trazia vários temas ali, né, que inclusive alguns temas que poderiam ser discutidos, né, para ter ali um melhor entendimento. Mas ele colocou uma frase que foi a que eu guardei de todo, era uma exposição de 2 horas praticamente, e o que eu me lembro dessa exposição foi uma frase que ele colocou. Ele disse assim: o dia que a sociedade humana tiver a convicção da reencarnação, nós teremos uma modificação, um impulso, um salto, assim, à velocidade da luz, de um estado para o outro. Porque as pessoas que cometem crimes deixariam de cometer, porque elas teriam consciência que o futuro traria para elas uma situação dolorosa. Aqueles que têm tendências viciosas também teriam compreensão. Então nós acabaríamos com as guerras, nós acabaríamos com a violência, nós acabaríamos com a corrupção, nós acabaríamos com a destruição, porque todos teriam consciência que mais dia ou menos dia responderiam por aquilo. Simplesmente tendo convicção que a reencarnação faz parte, né, da nossa realidade, e não apenas um objeto de crença. Nós, por exemplo, aqui, né, como espíritas, nós entendemos a reencarnação como algo real. Mas aí, olhando para o mundo hoje, nós temos os budistas também que entendem a reencarnação, embora ali tendo ali a forma, a interpretação deles da reencarnação, inclusive considerando a metempsicose. Nós temos os hindus também falando sobre a metempsicose, mas a reencarnação faz parte dessa realidade. Mas o restante do mundo não, o restante do mundo simplesmente ignora isso, ou acredita de uma forma fantasiosa, sem a convicção. Então, quando esse conhecimento fizer parte dos conhecimentos humanos, tudo se transforma, de uma hora para outra, desde que nós tenhamos a convicção. E continua aqui a resposta dos espíritos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por motivos puramente materiais. A segunda parte dessa resposta diz o seguinte para nós, que
sustentarmos esses argumentos, estudar sobre ele, debatermos sobre ele, né, quando houver ali oportunidade, levarmos essa mensagem para toda a nossa sociedade, é algo que vai exigir de nós muito esforço. Muito mais contra os interesses do que contra a convicção. Então, o nosso problema não vai ser fazer com que as pessoas aceitem isso como uma realidade, mas para que elas mudem o modo de pensar delas de acordo com aquilo que elas tentam sustentar, seja por amor próprio. Esse amor próprio quer dizer o orgulho, né? Então aquele religioso que diz assim, não, a minha religião é verdadeira e eu não acredito em nada que seja diferente dela. Mesmo que ela não tenha argumentos para defender aquilo, simplesmente seja um objeto de fé. Essa vai ser mais difícil do que tentar convencer para aquele que está aberto a essa possibilidade. Ele vai dizer assim, olha, me convença, eu vou abrir minha mente para a sua apresentação. Ou aquele que diz assim, nem me fala que eu não quero saber porque não me interessa. Porque esse vai defender, seja por orgulho, por essa ideia do amor próprio, porque nós temos realmente, né, cada filosofia espiritualista defendendo o seu ponto de vista, mesmo que seja dos mais absurdos, né? Nós temos hoje religiões que elas não conseguem sustentar toda a sua base dogmática. Ela consegue se sustentar aquilo que é mais aceitável. Se você perguntar, por exemplo, para um católico, escuta, você é católico? Sou. Você acredita no inferno? Se nós fizéssemos uma pesquisa hoje, quantos católicos acreditariam no inferno, no diabo, naquelas chamas, no caldeirão, no tridente, aquela coisa toda? Porque tem coisa que simplesmente não cabe na nossa mente nos tempos atuais. Porque você vai para o inferno, porque o inferno fica lá nas profundezas do nosso planeta. Tem pessoas que acreditam, mas a grande maioria não acredita mais nisso. Pois é, exatamente, Carol. Então, assim, falam daquilo que as pessoas precisam ouvir. Está muito mais agora no campo moral do que no campo dogmático, porque tem dogmas que já não se sustentam mais. Falar, por exemplo, que Jesus engravidou porque veio o Espírito Santo ali, engravidou Maria. Adão e Eva faz parte de dogmas. Você fala assim, escuta, você acredita que Deus fez um boneco de barro, soprou as narinas, tirou uma costela e fez ali Eva? Que depois ele comeu a maçã, porque a serpente veio ali enterrar, veio ali trazer a maçã e ele foi expulso do paraíso? Esses são dogmas que estão nos livros sagrados, mas eles não são mais conversados. Você não vai numa igreja vendo ali um padre falando sobre Adão e Eva, porque esse assunto não se sustenta mais nos tempos atuais. A nossa ciência evoluiu, mostra a evolução dos seres vivos. Então as pessoas podem não ter respostas, mas muito do que aquilo é apresentado já não se sustenta mais. Então, no caso, mesmo assim elas se sustentam por esse amor próprio. Não, é a minha religião, eu tenho que defendê-la de todo jeito. Então tem aqueles que acreditam muito, tem aqueles que acreditam pouco, tem aqueles que são apenas protocolares, né? Aquele que diz assim, qual é a sua religião? Minha religião é essa. Mas você frequenta? Só de vez em quando, só quando eu posso. E aí mostra então aquela insegurança, né, na fé, na sua religiosidade. Flávio coloca, inferno no núcleo de ferro derretido na Terra, cientificamente sem condições. Mas nós lembramos, Flávio, né? Deixa eu ver, se fosse verdade, o inferno é fundamental para o campo magnético da Terra, pois é. Mas tem uma fenda, se eu não me engano, na Noruega, nos países nórdicos, eu não me recordo, mas tem ali uma fenda considerada que eles fizeram uma perfuração muito profunda, alguns quilômetros ali, e desceram o microfone. Vocês podem encontrar isso no YouTube. Coloca ali, som do inferno. Aí eles colocaram o microfone e captaram, né, a ideia dos cientistas é captar o movimento das placas tectônicas. E aqueles que ouviram acharam que estavam ouvindo almas gritando, almas gemendo. E isso foi difundido assim por jornais evangélicos, assim de toda parte, né? O som do inferno foi captado, as almas que estão no inferno gritavam e foram captadas. Então a gente vê assim que o amor próprio realmente se encontra presente, né?
A Carol colocou, né, como é o nome do movimento conservador da Igreja Católica que prega que isso deve voltar. Não sei qual que é exatamente, Carol, né, como a gente não faz parte do meio, né? Tem o Opus Dei, né, que defende ali algumas ideias da igreja, mas eu não sei se é esse que você se refere. Mas eu não sei, né? Em todo lugar você tem ali aquele grupo ortodoxo, né, e aquele grupo mais progressista. E até mesmo entre eles, né, como há também dentro da própria doutrina espírita, nós temos ali aquele grupo mais ortodoxo, fora de Kardec não há salvação, e tem aquele mais progressista, né, que acha que tudo que vem do mundo espiritual é válido, né? Então a gente fica naquela briga tentando encontrar qual é o caminho mais equilibrado, onde a gente tem que utilizar ali a nossa razão e ao mesmo tempo ver ali aquilo que os espíritos apresentam para nós de informações que não foram abordadas até agora. O Flávio coloca, né, algumas correntes ditas cristãs falam tanto do inferno e de Satanás que esqueceram os ensinos de Deus e Jesus. Pois é, o inimigo é falado muito mais do que Deus e Jesus, né? E continua aqui para nós então. Então ele fala primeiro, né, combater o amor próprio. Então são aquelas filosofias que sustentam muito mais por orgulho do que por lógica, porque se você muda a sua opinião, você muda também a instituição. Se você mudar a instituição, você simplesmente perde aquele poder temporal que existe aqui no nosso mundo. E outros por motivos puramente materiais. Nesse caso, ele fala sobre aqueles que dizem: eu não me interesso por nada para o mundo espiritual, o que importa para mim é agora. Eu vivo, eu quero ser feliz agora, eu construo a minha felicidade. Não acredito que tenha nada a ver com o passado, com o futuro de espírito, que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Para mim o que interessa é agora, é o que a gente faz, é o que a ciência mostra. Né? Essa é uma das posições que nós temos também daqueles que criam essa resistência para o entendimento sobre a realidade do mundo espiritual. E depois continua aqui para nós. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Então, embora esse isolamento venha acontecendo, ainda existe muito, mas muito mesmo a se construir, a se caminhar. Né, a doutrina espírita, ela tem, nós completamos esse ano, né, 162 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, né, lá de 1857, nós estamos aqui em 2019, então 62 anos. Então, em um século e meio, é muito pouco para a gente poder mudar para uma sociedade que só com a ideia do cristianismo tem ali quase 2000 anos. Quando nós pegamos, por exemplo, o hinduísmo, que tem uma tradição de quase 7.000 anos, nós estamos apenas com 160. Então mudarmos essas ideias, tirarmos, né, essas fantasias que muitas vezes se sustentam, práticas que já não têm mais fundamento nenhum. Então a doutrina espírita, como eu falei para vocês um pouco no início, ela não tem a pretensão de mudar as religiões, mas fazer com que essas verdades se tornem esclarecidas e sejam naturalmente acolhidas por elas. Assim como a ciência também trabalhou muito para isso. Na época da reforma religiosa, da reforma protestante e do renascimento cultural que aconteceu lá no século XVI, 1500 e pouquinho, naquele começo, né, onde nós tínhamos ali Galileu Galilei sendo perseguido pela igreja, porque ele dizia, né, que a Terra era redonda, ou dizia ali que era o Sol que girava em torno da Terra, como aconteceu com Copérnico também, e outros cientistas que traziam argumentos, né, falando sobre a ideia do geocentrismo, a forma geocêntrica da Terra, né, e naquele período, então, esses cientistas foram perseguidos, porque eles traziam uma informação que contradizia aquilo que estava nos textos sagrados. Só que tempos depois, a própria igreja construiu seus observatórios para estudar o espaço. A própria igreja começou então a assimilar essa ideia, as ideias da ciência.
Então isso demorou muito para acontecer. Então, por exemplo, como nós vimos, a igreja não deixou de ser igreja, mas o conhecimento que ela oferecia já era um conhecimento diferenciado. A origem dos seres vivos do nosso planeta, a idade do nosso planeta, diferentemente do que é dito lá na formação do livro Gênesis, né? Que traz ali 6.000 anos de formação do nosso planeta. É a contagem que tem lá. Então significa que o nosso planeta foi formado há 6.000 anos, conforme se encontra naquele começo, no início do livro Gênesis. Só que nós temos hoje, né, fósseis que indicam, né, só os fósseis humanoides têm 2 milhões de anos. E hoje é aceita pelas instituições. Não há como contra-argumentar dos fatos. Né? Como diz uma máxima dentro do meio científico, né, contra fatos não há argumentos. Então, mas há aqueles que resistem, dizendo não, que a ciência está errada, o que está escrito é o que vale. Cada vez mais esses argumentos vão se apagando, vão se silenciando, porque não há como contradizer aquilo que a ciência mostra. Então, ela continuou sendo igreja, mas ela acaba mudando a sua interpretação daquilo que já existe. Então, a partir, né, desse futuro que nós estamos vivendo, aos poucos nós veremos que esses argumentos das leis naturais, ou esses elementos das leis naturais que nós estamos estudando, falando sobre a vida no mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, a própria reencarnação, são temas que vão sendo analisados de uma forma diferenciada. Então continuarão sustentando muitos dos seus dogmas. A ideia da Terra plana, isso é muito mais fantasia da atualidade, né, Carol, do que falar de Terra plana é igual, eu estava conversando até com um primo meu, que ele definitivamente não acredita que o homem foi para a Lua, né? Ele é daqueles que resistem mesmo, ele diz assim, não, é tudo mentira, tudo isso é estúdio, não sei o quê, não sei o quê. E tem aqueles que falam de Terra plana muito mais de provocação do que de veracidade, né? Coisa que nem vale a pena a gente ficar dando atenção para essas ideias. Mas são informações que naturalmente essas filosofias vão assimilando. A pergunta que a gente faz é quanto tempo elas vão resistir a essa realidade. Exatamente porque é uma resistência que criam. E resistência é quando você tenta impedir que alguma coisa que vai avançar, vai de fato avançar. Então você pode tentar evitar que isso aconteça, porque nós temos dois caminhos. Ou um argumento ele é mentiroso e, portanto, ele não se sustenta. Mentiroso não, ele é fantasioso, ele é equivocado e ele não se sustenta e por si só ele desmorona. Ou ele é uma verdade. Se ele é uma verdade, por mais que você resista, mais dia ou menos dia você vai aceitá-lo. Quando nós falamos mais dia ou menos dia, mesmo que você seja um espírito que vai reencarnar durante 5 encarnações ainda, até aceitar isso tudo, pode demorar 5 encarnações, podem demorar 10 encarnações. Você vai aceitar. Até porque as nossas idas e vindas para o plano espiritual vai mudando a nossa visão. Aquilo que você não acreditava, quando você chega no mundo espiritual e fala, meu Deus, eu negava tudo isso, e agora eu estou vendo que é uma verdade. Numa próxima encarnação, aquela resistência já diminui, ou mesmo desaparece. E a gente vê que aquilo que a doutrina espírita vai apresentando para nós, usando a razão que nós utilizamos, usando o contato com o mundo espiritual como fonte de informações, e avaliando, ponderando, discutindo, analisando e tudo mais, a gente vai então formando cada vez mais as nossas opiniões, fortalecendo cada vez mais as nossas convicções, e não simplesmente como objeto de fé. Porque eu não acredito porque me disseram que eu tenho que acreditar. Eu acredito porque aquilo atinge a minha razão, porque paralela a essas informações que vêm ao mundo espiritual, eu trago também a ciência, que vai me alimentando cada vez mais o meu intelecto. Então eu olho para a ciência e olho para aquilo que está sendo dito para mim. Se aquilo que foi dito não pode ser compreendido, e vem a título de revelação, eu guardo isso para quando eu estiver mais maduro, ou quando essa informação for mais sólida, para que eu possa assimilá-la. Mas eu não a nego, se eu não posso argumentar contra ela.
É como nós falamos, né? Disseram para nós que os espíritos estão espalhados por todo o universo. Ok. Eu não tenho como provar, não tenho informações sobre isso, mas é possível? Sim, é possível. Então eu guardo isso para quando realmente nós tivermos oportunidade de comprovar. A reencarnação é uma realidade? Eu acredito isso pela lógica. Eu posso provar isso tudo? Aí eu vou então pegando depoimentos, estudos e vou formando a minha opinião. A ciência não pode admitir definitivamente a reencarnação como sendo uma realidade. Ele pode falar sobre transtornos de personalidade, ele pode falar sobre pesquisas, ele pode trazer teorias parapsicológicas. O espírito é uma realidade? Nós falamos, temos ali a mediunidade, mas a mediunidade também pode ser discutida pelos cientistas, dizendo que isso também é um desvio de personalidade, que também é um assunto parapsicológico, mas a nossa razão vai entendendo isso como parte, como sendo uma verdade, através dos vários estudos que nós vamos desenvolvendo, a solidez dos argumentos que vão sendo apresentados. Então, com o passar do tempo, as próprias instituições vão assimilando também essa visão, elas vão também assimilando essa verdade. E continuarão vivendo ali suas vidas, só que com essas pequenas modificações. Como aconteceu, como eu apresentei para vocês, a parte da ciência. A ciência começou então a influenciar as filosofias. Assim também a parte do mundo espiritual, também essa realidade do mundo espiritual, também passará a influenciar. Continuando aqui para nós, Kardec coloca um comentário, ele diz assim: as ideias só se transformam com o tempo, e não subitamente. Então quando ele fala transforma com o tempo, a gente pode colocar não o nosso tempo, mas o tempo secular, né? Não apenas ali a gente pode ver o começo, meio e fim, a gente já está cansado de saber disso. Que há a situação em que a gente não presencia a transformação como um todo. A gente pode pegar o começo, pode pegar o meio, pode pegar o fim, pode não pegar, mas ele vai acontecer. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pôde apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Quando ele fala aqui do cristianismo tinha de destruir, já foi dito em outras passagens, que o cristianismo ele tinha que destruir o paganismo. Então, naquela época, a gente lembra que os cristãos tinham que enfrentar uma crença muito sólida vinda de Roma, vinda de outras nações. Por exemplo, né, Flávio, 2 ou 3 gerações a gente pode colocar aí. Imaginando, né, que nós temos ali... Quando nós falamos em gerações, nós não falamos assim pai, avô e filho, né? Nós falamos assim, aquela criança que nasceu, cresceu, envelheceu, desencarnou. Veio outra, começou de novo. Então a gente pode colocar 8, 16, 24. Cada uma vivendo ali por volta de 80 anos. Então a gente vai colocar daqui 2 ou 3 séculos para observar uma mudança significativa. Então no passado, como eu dizia para vocês, o cristianismo tinha que enfrentar uma religião baseada em deuses, né, do panteão greco-romano. E era perseguição, os primeiros cristãos tinham que enfrentar ali prisões, sacrifícios, daquilo que existia de mais difícil, para poder trazer a ideia de um Deus único, a ideia de um espírito
puro, trazendo para nós ali um novo ensinamento, trazendo uma compreensão para nós sobre a questão da fraternidade entre os homens. O Espiritismo já pega tudo pronto. Só precisa trazer para nós agora essas ideias novas sobre essas verdades do mundo espiritual. Não precisa mais enfrentar como os cristãos do passado enfrentaram aquela resistência. E mais uma vez, como eu falei para vocês, era uma resistência. Olha que interessante, né? Roma, que era ali o principal império do passado, hoje é o centro, né? Ali o Império Romano, eu digo, né? No Império Romano, que era ali todo o grande império do passado, trazendo todas as suas ideias políticas, religiosas, filosóficas, hoje nós temos o Vaticano cravado no meio da Itália que sustenta a Igreja Católica. Então, como no passado, se nós voltássemos 2000 anos no tempo, seria inimaginável que o império daquela proporção mudaria radicalmente o seu modo de ver o mundo espiritual. E mudou. Então, não fomos testemunhas de toda aquela transformação, mas vimos que ela aconteceu. A Carol coloca, né, no fim das contas, o paganismo não era tão errado, afinal, acreditavam em espíritos. Não, quando a gente estuda, Carol, a evolução das filosofias espiritualistas, a gente vê que cada geração, cada tempo, fazia uma interpretação diferente. Do mesmo modo que durante muito tempo aqui no mundo ocidental o cristianismo influenciou e continua influenciando e vai ainda influenciar essa parte aqui do nosso mundo, cada período desse cristianismo trazia uma interpretação diferente. Basta a gente lembrar que voltando 300 anos no tempo, nós tínhamos esse mesmo cristianismo representado pela Igreja Católica e pelas igrejas evangélicas, impondo a Inquisição como parte da sustentação da sua verdade. Hoje, 300 anos depois, é inimaginável essa visão da Inquisição, é inaceitável para a nossa sociedade. Então, assim, cada geração vai vivendo de acordo com sua interpretação, conforme a sociedade vai evoluindo intelectualmente, moralmente, a sua interpretação também vai se modificando. Há aqueles que vão dizer assim, no passado eles estavam todos errados. Não estavam errados. Eles estavam certos de acordo com o modo que eles compreendiam o mundo espiritual. Nós vimos isso estudando Leon Denis, no livro Depois da Morte. No primeiro ou no segundo capítulo do livro, nós estudamos sobre a evolução das religiões. Então o Espiritismo nada mais é do que uma somatória de tudo aquilo que o passado foi oferecendo. Aquilo que não servia foi naturalmente desaparecendo, e aquilo que era uma verdade, que estava afinizado, que estava em afinidade com as leis naturais, se mantiveram. E depois novas ideias, novos argumentos foram sendo agregados, incorporados. Então em cada tempo tinha ali a sua verdade. Então não há como a gente dizer que cada povo estava, a sociedade do presente estava certa e eles estavam errados. Não estavam errados. Estavam certos dentro de suas possibilidades. E essa ideia, a gente lembra sempre que a ideia do mundo espiritual, ela tende a amadurecer. Então, se no passado eles tinham nomes diferentes, interpretações diferentes, eram ideias que estavam ali verdes ainda, imaturas. Conforme elas foram amadurecendo, elas foram se tornando mais claras. Elas foram se tornando mais sólidas, mais reais. Então, geração por geração, as coisas vão naturalmente acontecendo. E essa é uma das partes brilhantes que a doutrina espírita nos oferece, quando fala sobre a reencarnação como processo de evolução dos seres, dos homens. Nós falamos também, não de reencarnação, mas nós falamos de processos de transformação de ideias do passado, que também vão se sucedendo conforme os homens vão amadurecendo. Cada geração que vai reencarnando vai trazendo uma visão diferenciada, vai trazendo uma nova interpretação e, portanto, as mudanças vão acontecendo. Porque se nós dissermos que no passado aqueles homens estavam errados e no presente nós estamos certos, nós estamos negando que nós éramos do passado. E nós sabemos que nós estávamos lá. Quais eram as crenças que nós sustentávamos há 2000 anos? Quem éramos nós? Nós éramos aqui do mundo ocidental ou éramos lá do Oriente? Sendo aqui do mundo ocidental, nós éramos cristãos ou éramos romanos?
Nós éramos celtas? Nós éramos nórdicos? Nós éramos indígenas? Nós éramos, por acaso, da África? Qual era exatamente a crença que nós alimentávamos naquele passado? Nós éramos cristãos perseguidos ou éramos perseguidores? Então, quando nós nos colocamos como parte da história, e não apenas parte da história, né, mas fazendo parte de várias dessas histórias, em cada período da nossa existência nós tínhamos ali uma participação naquele momento, com as nossas ideias, com a nossa vivência, mesmo que fosse de uma forma insignificante. Porque nós lembramos, né, que mesmo os corais, como dizem os espíritos no Livro dos Espíritos, mesmo os corais que vivem ali quietos nos oceanos, impregnados nas rochas, eles estão ali fazendo parte da sustentação daquele meio ambiente sem se darem conta. E muitas vezes nós fazemos parte de uma sociedade, vivendo nossas vidas, né, acordando, dormindo, trabalhando, procriando, e vivendo ali a nossa vida de um modo completamente anônimo, mas nós éramos uma célula que fazia parte de um órgão, que por sua vez fazia parte de um organismo. E aí, conforme nós reencarnamos, nós evoluímos, trazendo ali mais potencial, e a nossa contribuição foi sendo cada vez maior. E hoje nós estamos aqui, fazendo a nossa parte, agora um pouco mais conscientes, porque nós já despertamos para isso, e no futuro nós seremos cada vez mais ativos e mais conscientes. A Dídima colocou, parece que sempre se procurou a verdade, como num processo de ensaio, de erros e acertos, e vai aí firmando verdades e acertos. Perfeito, Dídima. E é assim mesmo que a gente vai evoluindo. A gente apresenta um argumento dentro do nosso ponto de vista. Por mais errado que ele seja, é uma tentativa de nós nos afinizarmos com essa verdade, nós buscarmos as nossas respostas. E desde a época primitiva, o homem da pré-história também queria se afinizar com essa força. Só que ele chamava de Mãe Natureza, chamava de Deus do Trovão, Deus do Sol, Deus da Chuva, Deus da Agricultura, Deus da Fertilidade. Ele ia dando seus nomes. Depois, numa nova encarnação, ele já começava a chamar de Deus disso, Deus daquilo. Depois do outro, ele chamava de um único Deus. Depois ele interpretava esse Deus de um modo diferente, e nós estamos aí, seguindo, né, o nosso ciclo evolutivo. Kardec continua. Não, aqui nós já vimos, né? Deixa eu pegar aqui uma nota de rodapé, trazida por Herculano Pires. Ele diz assim: o transcurso do primeiro século do Espiritismo, a 18 de abril de 1857, veio confirmar plenamente essa extraordinária previsão de Kardec. No primeiro século do seu desenvolvimento, o cristianismo era ainda uma seita obscura e terrivelmente perseguida. Somente nos fins do terceiro século atingiu as proporções de desenvolvimento e universalização que o Espiritismo apresenta no seu primeiro século. A marcha do Espiritismo se fez com muito maior rapidez e sua vitória brilhará mais rápida do que se espera. Vamos então aqui fortalecer os nossos argumentos, ilustrando com um comentário de Miramês aqui no nosso Livro dos Espíritos comentado. Espiritismo e progresso. O progresso, como uma lei natural em todos os mundos, se encontra intimamente ligado à doutrina dos espíritos. O Espiritismo nada mais é do que uma feição divina do progresso, a trazer para a humanidade o segredo da vida e a própria felicidade. Convém que todas as criaturas da Terra, principalmente as que começam a acordar do sono da ignorância, observem as leis naturais e vejam que o Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando conhecimentos e trazendo para os povos o consolo e a instrução, forças essas que libertam todas as criaturas das paixões inferiores. A doutrina dos espíritos certamente se tornará a crença comum de todos os povos, por refletir com realismo e perfeição os mesmos preceitos de Jesus. Ainda mais, o seu progresso é mais rápido do que foi o cristianismo, por ter vindo em época diferente, onde a própria ciência o ajuda pelas suas descobertas. Ela terá que sustentar suas lutas, pois será injuriada,
distorcida e perseguida, por vezes até por alguns dos seus profitentes, que desconhecem a caridade e o amor. Porém, ela vencerá todos eles, porque se encontra assentada na lei natural do amor. O Espiritismo espalha por toda a parte a fraternidade. Mesmo que toda a humanidade queira deturpar essa doutrina de luz, não o conseguirá, porque ela não é dos homens, é acionada pelos agentes de Deus, e é por ordem dele que ela serve de ar espiritual para que se lhe respire o ar moral. Para que respire. É o ar moral que igualmente inspira a ciência, para que a fé não seja prejudicada. O Espiritismo também obedece ao tempo para a devida maturação. E foi o que aconteceu. Enquanto o cristianismo gastou quase 2000 anos para percorrer o mundo, a doutrina dos Espíritos, revivendo Jesus, fez essa viagem em menos de 200 anos, usando os meios que a própria ciência, na força do progresso, mostra ao mundo. O primeiro, como diz o Livro dos Espíritos, precisou primeiro destruir, enquanto o segundo só edificar. As perseguições, no princípio, foram muitas, e Jesus havia predito, anotado por João no capítulo 16, versículo 3. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. As perseguições à doutrina espírita existem porque os contraditores desconhecem os seus objetivos, que vêm pela força do amor ajudar a eles mesmos. Ela tem a força de levantar da terra as velhas religiões que perderam o fio que as ligava ao mundo espiritual, e pelo processo da mediunidade educada, com Jesus, elas voltarão a rejuvenescer, dando aos seus seguidores novas vidas e nova fé nas promessas do Senhor, à luz dos conceitos do Espiritismo, que é a força viva na vivência humana. Jesus sempre foi ofendido, mas a sua posição não é de se ofender. Quem revidava os insultos em seu nome estava em situação pior que os detratores, porque os primeiros não conhecem a verdade, enquanto os segundos sabiam da força do perdão, quando a caridade e o amor servem de instrumento para acender a luz da fraternidade. Abracemos o progresso, mas usemos a razão para saber de onde ele vem, se Jesus está verdadeiramente o orientando. Lembremo-nos de que o Mestre está sempre com Deus. Então, aqui, colocação de Miramês para nós, para falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo, aqui, essa primeira questão que nós estudamos, né? Nós temos aqui, então, outras questões de que maneira que o Espiritismo pode contribuir para o progresso, falando também se não há de se temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens, e também por que os Espíritos não ensinaram, desde todos os tempos, o que ensinam hoje. E depois, aqui no final, por que os Espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos incrédulos? Essas são as questões que são apresentadas aqui, então, nos próximos itens, né? E nós vamos estudá-las no próximo encontro, na quinta-feira. Então, esse tema aqui é tão interessante, falando sobre a influência do Espiritismo no progresso, que não é para a gente poder, não dá para a gente poder fazer simplesmente uma leitura correndo, superficial, uma leitura corrida e superficial sobre esses pontos. A gente vê quanto se tem para discutir, para refletir, para compreender, porque afinal de contas nós falamos sobre a transformação do mundo. E não é interessante a gente ver isso, né? Não é qualquer um que senta para pensar nisso, principalmente nos tempos de hoje. Falar sobre a transformação do mundo, tentar entender a realidade do nosso mundo hoje, por que as coisas são como são, como elas poderiam ser melhores, como isso poderia ser feito, né? Eu não sei se nós somos malucos, né, ou somos privilegiados de passarmos a nossa manhã conversando sobre essas questões, né? Mas é o que a doutrina espírita nos oferece de impulso, né, para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado. Quando nós expandimos a nossa visão, e como lembra ali, né, uma frase atribuída a Einstein, né, uma mente que se expande
jamais volta ao seu estado anterior. E a nossa mente vai se expandindo e a gente começa a olhar para o nosso mundo hoje e não consegue simplesmente olhar de um modo passivo. Não consegue simplesmente ver o acaso transformando o nosso mundo, vendo as coisas se desenrolando da forma como elas são hoje. Né? Com certeza. Então a gente começa a ver o mundo, você olha para uma pessoa na rua, você olha um conflito, você olha a nossa legislação, a gente olha aqui o progresso acontecendo, e a gente vê que tudo isso faz parte de um processo, né, de um processo belíssimo e magnífico que vem acontecendo, se desdobrando, século após século, e nós fazendo parte desse progresso, não apenas como observadores, mas como membros ativos dessa sociedade contribuindo para a sua transformação. Mesmo que as nossas ações não sejam tão intensas, o mínimo que elas sejam já é o suficiente para trazer uma visão diferente. Porque nós temos 3 posições hoje no nosso mundo. Bom dia, Dudu. 3 posições. Ou nós agimos para entravar o progresso, ou nós não fazemos nada pelo progresso, ou nós damos a nossa contribuição. Certamente para nós espíritas, a destruição não faz parte do nosso perfil. A passividade pode acontecer para aqueles que não compreenderam ainda a mensagem que foi trazida. E a esmagadora maioria de nós está envolvida de alguma forma na transformação do nosso mundo, ainda que seja ajudando uma única pessoa a ser melhor. Ainda que seja ali tentando fazer uma pequena, agindo de alguma forma para trazer uma mudança no ambiente onde nós vivemos. Quando nós, por exemplo, preservamos uma única árvore com a consciência de que aquele ser vivo é uma obra divina e que o nosso mundo precisa daquilo, nós estamos sendo ativos. E aí, então a atividade de cada um vai simplesmente depender da sua capacidade, das suas condições, respeitando as suas limitações de todas as ordens. Mas essa atividade da nossa parte é algo natural e é uma consequência da influência que o Espiritismo exerce sobre nós e, por consequência, sobre o próprio progresso, porque nós fazemos parte também desse progresso. Então, meus amigos, é isso, né? Nós focamos aqui o nosso estudo apenas na questão 798, muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente digerir, né? Para a gente refletir também. E depois, no nosso próximo estudo, nós falaremos então sobre essas próximas questões aqui, desse mesmo tema, falando sobre a influência do progresso. Eu tinha até previsto para vocês, né, tinha já cantado essa bola, dizendo, né, que esses 2 temas, falando sobre a influência do progresso e o progresso da legislação, seriam 2 estudos em que nós utilizaríamos assim a nossa capacidade filosófica ao máximo. Né? Nós ali estamos turbinando a nossa mente para conversar sobre isso, para pensar sobre isso. Não é simplesmente um assunto que a gente comenta por comentar. Há necessidade de nós explorarmos, de nós nos aprofundarmos para ter um entendimento maior, e certamente nós o temos. Aí nós conseguimos ver assim a grande regência que existe no nosso mundo hoje e a direção para onde ela vai seguindo. A pergunta que a gente faz é, né, vai demorar muito tempo ou menos tempo? A nossa participação, como outra pergunta, é mais ativa ou mais passiva? Aí cada um decide a forma como quer acompanhar esse progresso. Como diz aquela frase que eu gosto, né? O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Então, se o destino nosso é o progresso, nós podemos então ser conduzidos pelo progresso e participando dele. Ou nós podemos ser arrastados se nós criarmos alguma resistência. E infelizmente, pelo que nós vemos no nosso mundo hoje, é o arrasto. É como se nós tivéssemos um grande rio percorrendo o seu leito e todos aqueles que tentam resistir ficam se segurando naquelas galhadas na beira do rio, se segurando nas pedras que estão no meio do caminho, tentando resistir, mas o rio vai seguir. E vai chegar um